E aí, minha gente, como é que vocês se encontram? Tranquilos? Todo mundo em paz? Assim espero. Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar mais uma revolução que sacudiu o século XX. Mais precisamente eu vou me ater à famosa Revolução Chinesa, a China de Mao. Como era a China antes da Revolução? Quais vão ser os desdobramentos políticos por trás dessa Revolução Chinesa? É isso que eu vou abordar agora. Olha, minha gente, não esqueça que a China é um país imenso, proporções, tamanhos proporcionais gigantescos. Geograficamente falando, é um país imenso. Tem suas origens nas populações que habitavam as margens do Rio Amarelo e do Rio Azul, só para vocês terem uma ideia. Mas a China, minha gente, no decorrer das transformações políticas, econômicas e sociais que ela vai sofrer no decorrer de sua história política, lá no decorrer do século XIX, vai ser um território muito cobiçado pelas potências imperialistas como França, Inglaterra, Estados Unidos. Vai ser duramente explorada por esses povos. Onde aqui e acolá vai ser percebida revoltas da população chinesa diante dessas intervenções estrangeiras em seu território. Acho que o mais claro exemplo que eu posso citar para vocês no século XIX vai ser a famosa revolta dos Boxers, onde esses adeptos de uma arte marcial, eles atacavam os estrangeiros e, em nome da civilização e do progresso, as potências estrangeiras, capitalistas, ocidentais, resolveram esmagar essa revolta. Aí tu deve estar me perguntando, por que a China vai ser tão explorada? As riquezas que essa região vai possuir, os negócios da China, como todo mundo fala, só por causa disso. Basicamente isso. As riquezas, o mercado chinês era uma coisa muito explorada. As riquezas que existiam no território chinês vão ser muito exploradas. E onde é que entra o povo nessa história? Vai ficar com as migalhas. Vai ficar com as migalhas. Tanto é que a miséria, a população vai ser faminta, miserável, explorada e vai ser visível aos olhos de todos. A China era um império. O império chinês, explorado por essas potências estrangeiras, etc, 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 que faziam acordos sempre beneficiando aos interesses capitalistas das potências estrangeiras. A China era um império, que só para vocês terem ideia, esse império chinês vai ser derrubado no ano de 1911. Um carinha chamado Puyi foi o último imperador chinês. Ele vai ser derrubado do poder para ser instalado na China uma república. No ano de 1911 é instaurada uma república na China, onde praticamente duas agremiações políticas vão disputar o poder do território chinês. O Kuomintang, que era o Partido Nacional do Povo Chinês, se eu não me engano, vai ser liderado por um jovem camarada chamado Chiang Kai-shek. Do outro lado da moeda, teremos a ala que vai representar o Partido Comunista Chinês, representado na figura do seu líder chamado Mao Tse-tung, o grande timoneiro, como ele vai ficar conhecido depois. Vai existir essas duas agremiações políticas. O Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, e os comunistas, liderados na figura do Mao Tse-tung. Esses grupos têm diferentes ideias, visões políticas para o país, que nessa historinha são dois grupos rivais. O resultado, esses dois grupos rivais vão lutar, levando ao país a uma imensa de uma guerra civil. Guerra civil é quando acontece um território dentro do próprio território. Nacionalistas lutando contra os comunistas. As forças de Chiang Kai-shek lutando contra as forças de Mao Tse-tung. Quem vai perder nessa historinha? O povo chinês. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. A luta prossegue, se eu não me engano ela começa no ano 1927. 10 anos depois a China é invadida pelo Japão, no famoso invasão da Manchúria. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, até que nacionalistas e comunistas chegam a um denominador comum. Olha, a gente está lutando entre si, mas fomos invadidos por potências estrangeiras. Vamos dar uma trégua na nossa luta para expulsar os invasores estrangeiros? No caso, eles estavam se referindo à invasão, à agressão imperialista japonesa que sofreram a partir do ano 1937.
Chegada essa trégua, chegado esse acordo, foi feita a união. Nacionalistas e comunistas lutaram para expulsar o imperialismo japonês do seu território. A Segunda Guerra Mundial, a gente não pode esquecer de forma alguma, ela vai terminar no ano 1945. Encerrada a Segunda Guerra Mundial, a derrota japonesa, o famoso episódio das bombas de Hiroshima e Nagasaki, soltadas pelos americanos, recomeça a luta entre nacionalistas e comunistas. Nessa historinha, minha gente, Mao Tse Tung, ele acreditava que os camponeses chineses, que é a grande maioria da população, era a força motriz da história capaz de levar adiante a Revolução Socialista. Tanto é Mao Tse Tung que vai acabar liderando esses camponeses para a esperança de dias melhores. Mao vai divergir de Marx nesse aspecto. Enquanto Marx falava de que a Revolução Socialista deveria partir do operariado, Mao Tse Tung acredita que ela vai acabar partindo dos camponeses. Lógico que Mao Tse Tung vai olhar a sua realidade, né? Um país imenso, com recursos e mais recursos, uma mão de obra camponesa extensa. Ele vai acabar enxergando, interpretando as ideias de Marx, a sua realidade. Aí o que é que vai acabar acontecendo? Mao acaba juntando essa galera e levando adiante nessa luta. O resultado, minha gente, é que em 1949, os nacionalistas são derrotados pelos comunistas Mao Tse Tung. Tanto é que no dia 1º de outubro de 1949, Mao Tse Tung entrava vitorioso, logo após derrotar os nacionalistas, e fundava, nesta data, 1º de outubro do ano 1949, a famosa República Popular da China. Tanto é que a bandeira da China, aquela imensa bandeira vermelha que tem uma estrela imensa, amarela, e outras 4 ao seu redor, para quem não sabe o significado dela, ali representa o seguinte: a estrela maior representa o Partido Comunista Chinês, o governo comunista foi instalado. Os 4 representam os povos, se eu não me engano, que estão espalhados pelo território da China. Os nacionalistas de Chiang Kai-shek acabam se refugiando na famosa ilha de Taiwan, que também ela é conhecida como Formosa, como também ela vai ser conhecida como China Taipei. Que até hoje o território da China reivindica o território de Taiwan, Formosa ou China Taipei, que na visão chinesa ali é uma província rebelde. Aqui e acolá tem escaramuças, rusgas, mas enfim, cenas dos próximos capítulos. Bom, o que é que vai acabar acontecendo? Os comunistas vencem. Logo após a vitória da Revolução Chinesa, o Partido Comunista Chinês, cuja liderança é representada pelo cara chamado de Mao Tse Tung, o que é que ele faz? Ele acaba se aproximando da União Soviética. O que é que eles vão fazer? Adotam um modelo de socialismo, o chamado socialismo soviético. As empresas vão ser estatizadas. Tal como ocorreu na União Soviética, vai ter as chamadas fazendas do Estado, ou fazendas coletivas. O que é que significa dizer? Que os camponeses vão perder suas terras, vão trabalhar para as terras que agora pertencem ao Estado chinês. Vai haver resistência. Lógico que vai haver resistência. Se houve resistência na União Soviética, tu imagina na China. Mas é um governo, minha gente, que tem seus méritos. Pense num governo que investiu em educação popular, foi o governo dos comunistas chineses. Mao Tse Tung vai ficar no poder até o ano 1976, só para vocês terem ideia. O que vai acabar acontecendo, minha gente? Devido a essa lógica da Guerra Fria, a China adota o modelo soviético. Lógico, evidentemente, que a China se aproxima do bloco socialista. Lógico, evidentemente, que a União Soviética vai apoiar o modelo socialista que vai ser implantado na China. Mas os camponeses resistem, eles não querem trabalhar nessas fazendas coletivas. Sabe o que é o resultado? Vai ser percebido, não vai ser percebido em longo prazo não, vai ser percebido a curto e médio prazo. Queda drástica na produção agrícola chinesa. Queda drástica na produção agrícola chinesa. As indústrias que foram montadas graças ao apoio de engenheiros soviéticos também vão acabar demonstrando no território chinês sinais de insatisfação. As cidades industrializadas chinesas que receberam esse apoio da União Soviética vão clamar, vão fazer greves, vão clamar
por melhores condições de vida. Crise no campo, crise na cidade. Crise no campo, crise na cidade. E Mao Tse Tung fica naquela, o que fazer, 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 o que fazer. Nessa historinha, nos anos 50, mais precisamente no ano 1958, ele vai lançar um movimento chamado Grande Salto para Frente. Impulsionar a agricultura, impulsionar a indústria. Mas os camponeses continuam a resistir. As fazendas coletivas, os chineses, os camponeses chineses, nada mais são do que empregados do Estado. Recebem uma miséria para garantir sua sobrevivência. Aí nessa historinha eles vão resistir, resistir e resistir. E sem contar, minha gente, que Mao vai acabar cometendo uma série de deslizes que daqui a pouco eu vou entrar com maiores detalhes. Só para vocês terem ideia. Não, vamos se ater logo agora. Diante desses fracassos, desse grande salto para frente, dessa resistência da população, a União Soviética vai se surpreender. Por quê? Mao Tse Tung começa a tecer, a disparar críticas contra a União Soviética. Os camponeses resistem, a União Soviética, de certa forma, entrega à China a sua própria sorte. A crise vai se instalar no país, a verdade é essa, e muita gente calcula que esse desastre dessa política de Mao, esse rompimento com a União Soviética, levou essa crise no campo aproximadamente à morte de 20 milhões de seres humanos. Foi terrível, terrível e terrível, mas calma, calma, que agora que começou. Aí o que é que acontece? Mao começa a sofrer críticas pesadas, duras, de dirigentes de dentro do Partido Comunista Chinês. Aí, minha gente, mas é aquela coisa, quem está no poder sempre tem alguém querendo puxar teu tapete. Mas sempre quem está no poder vai encontrar os seus aliados. O que é que Mao vai fazer? Mao vai simplesmente se apegar nos membros radicais do Partido Comunista Chinês que eram fiéis a ele. Nessa historinha, ele vai convocar os estudantes de esquerda, onde no ano 1966, mais precisamente na década de 60 do século passado, no ano 1966, ele, para vencer as oposições, ele, para vencer as críticas que estava sofrendo no seu governo, ele vai lançar uma campanha política, econômica e cultural, chamada de Grande Revolução Cultural Proletária. Esses soldados de Mao, que vão formar a chamada Guarda Vermelha, adoradores de Mao, leitores fiéis do Livro Vermelho de Mao, que era um ensinamento onde Mao relata todo o drama que ele teve em sua guerra e como foi possível instalar o socialismo na China. Enfim, essa galera que lê esse livro de cor e salteado vão ser os soldados de Mao. Esses jovens guerreiros de Mao simplesmente vão formar a Guarda Vermelha. O que é que a Guarda Vermelha vai fazer? Vai perseguir as oposições que existem dentro do governo de Mao. Todas aquelas pessoas que praticavam costumes burgueses ocidentais, desde jornalistas, professores, médicos, advogados, vão ser perseguidos pela Guarda Vermelha de Mao. Serão perseguidos pela Guarda Vermelha de Mao. O país quase que chega ao caos. Mas teve alguns avanços. Na educação, na saúde, de certa forma. Mas, minha gente, esses ânimos exacerbados quase levou o país a mais uma guerra civil, só para vocês terem ideia. Até que o grande timoneiro partia. Partia para onde? Para o seu leito de morte. Morria no ano 1976 o fundador da República Popular da China, Mao Tse Tung. Com a morte de Mao, se eu não me engano, quem vai assumir o governo agora é um grupo dentro do Partido Comunista Chinês que vai indicar Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, ele uma vez no poder, ele vai ser o sucessor de Mao, se eu não me engano. Deng Xiaoping, ele vai dar uma nova dinâmica política ao país. É nessa historinha aqui, minha gente, que a China vai começar a se abrir para o Ocidente. Uma nova política econômica vai ser adotada a partir do governo de Deng Xiaoping, que vai ser as chamadas 4 modernizações. A China vai se abrir ao capitalismo estrangeiro. A China, pela primeira vez desde a Revolução, vai se abrir às potências capitalistas estrangeiras. Tudo isso que a gente está vivendo agora, dessa economia chinesa saltitante ao redor do mundo, e não venha me dizer que você não tem pelo menos um produto chinês em sua casa,
porque eu não vou acreditar. Minha gente, essa abertura da China ao capitalismo, tudo começou com Deng Xiaoping. Lá é a mistura perfeita, eu não vou dizer nem perfeita, até porque não existe nada perfeito, né? De comunismo com capitalismo. No campo político, a China é comunista. Mas no campo econômico, a China é capitalista até a alma. Tudo começou com Deng Xiaoping. Vão vir outros líderes, outros sucessores. Atualmente a China é dirigido pelo camarada chamado Xi Jinping, cujo mandato vai até o ano de 2023, se eu não me engano. A China é uma potência que cresce assustadoramente, incomoda os Estados Unidos, e sem contar as besteiras que são ditas em torno dela. A galera que conversa isso nem percebe que tem no mínimo um produto chinês em sua casa. Essa aqui é a realidade, essa aqui é a grande questão. O grande mercado da China está aí para todo mundo. Está aí para todo mundo. Tem aqui acolá suas desavenças com os Estados Unidos, mas é um país onde todo mundo quer sim abrir algum tipo de negócio com a China. Não é exagero dizer que o que existe lá na China é o chamado capitalismo de Estado. O capitalismo entra lá, mas quem determina as práticas capitalistas é o governo chinês, representado na figura hoje de Xi Jinping, que governa o país, essa famosa República Popular da China. E é isso, minha gente. Eu abordei em breves palavras toda essa revolução chinesa, os seus desdobramentos políticos, etc, etc, etc. Muita gente fala que a China vai ser uma potência, está se encaminhando para isso, assusta os Estados Unidos, e os defensores do capitalismo americano ficam em polvorosa. As cenas dos próximos capítulos só vai aparecer mais na frente nos livros de história. Até porque a história ela é escrita diariamente. Quais vão ser os próximos passos da China? Aí só o tempo vai dizer, só o tempo vai acabar determinando. E é isso, minha gente. Por hoje eu encerro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. E essa foi a Revolução Chinesa, em breves palavras, em breves detalhes. Valeu, até o nosso próximo encontro.